Breno, futebol é uma coisa gozada. Vou falar do Atlético de hoje, 23, 22, 20 e 21. Desculpa, 23, 22, 21 e 20. Né? 20 foi quando a gente começou a ter um pouco mais de participação lá. Né? Aquele time do Sampaoli. Sim. O time do Sampaoli, ele foi um time que deu com azar, né? Algum departamento médico, teve aquele problema da Covid, né? Mas nós ficamos ali pertinho, nós ficamos em terceiro lugar e pertinho. No início do ano, ninguém esperava que a gente fosse chegar naquela posição no Campeonato Brasileiro. Não era um time como os favoritos, né? Chegamos a liderar e demos alguns azares, né? Faz parte do futebol, mas o time foi bom. Ali começou a espinha dorsal do Atlético, começou naquele momento dessa espinha que está aí. Quando foi 21, nós não entramos como favorito, né? Não entramos como favorito e os favoritos eram outros, né? E você vê o seguinte, nós na Libertadores nós fomos classificados pelo Palmeiras. Eu acho que foi uma fatalidade, né? Ali, eu acho que foi nós faz parte, perdemos um pênalti lá no jogo lá de ir jogar melhor e aqui jogamos melhor e tivemos um gol maluco lá que aconteceu lá e perdemos. Naquela época o critério era que o gol aqui valia mais, né? Diferentemente de agora. Então naquela época a gente teria ido para os pênaltis, mas não fomos, mudou. E ganhamos a Copa do Brasil com muita folga, né? Muita folga. Sim. E o Campeonato Brasileiro com muita folga também. Aí se eu perguntasse quem é que pensava nisso? Ninguém. Aquele ano de 21, os astros estavam alinhados. Quando chegou em 22, a gente falou assim, poxa, ainda dá para melhorar um pouquinho mais isso aí, né? Aí você vê como é que são as fatalidades. Botamos o Cuca saiu em 21, né? Que sair. Fomos procurar o melhor técnico, né? Aí trouxemos lá o Turco, né? Eu estava no dia conversando sobre isso. O Turco saiu do Atlético com a melhor campanha de todos os tempos, de todos os técnicos, se não estou enganado, com uma margem de aproveitamento de 70 e tantos por cento. E eu acho que ali talvez tenha sido um grande erro do Atlético no ano passado para ter tirado o Turco. Porque ele era um cara, sinceramente, você sabe bem, né? Um cara bacana, um cara, né, do bem, querido pelo grupo, não tinha ninguém no grupo contra ele. Então, acho que a torcida exigiu, nós também, todo mundo ficou com má vontade, tiramos o Turco. Aí veio o Cuca, poxa, chegou o Cuca, salvação da pátria, melhor, tal. E aí o time piorou demais em 22, né? Muito abaixo. A gente achava que aquele time era mais forte que o de 21. Tinha tido alguns reforços ali que a gente trouxe, conseguiu trazer e tal. E não deu nada certo. Aí fomos para esse ano. Aí nós tínhamos um problema de técnico, né? Para esse ano. Trouxemos o Cudê. Eu até. Então, o trabalho do Cudê era muito elogiado e tal. E ele é bom, mas tinha um problema de comportamental que atrapalhou tudo, né? E isso aí também não estava previsto. Então, O senhor ficou chateado com a declaração dele? Porque ele disse que vocês prometeram várias coisas e não cumpriram. Você sabe a verdade, que não é nada daquilo, cumprimos tudo com ele, né? Tudo que ele pediu foi dado, né? As contratações, foi tudo feito com um acordo. A forma que ele arrumou de sair, deselegante. Ele saiu de forma deselegante. Uma pessoa como sai de um time da forma que ele saiu de forma deselegante, né? Então ele saiu. E aí nós ficamos numa situação para ver o que faz. Não é fácil, seja um planejamento todo feito assim no nome. E acho que trocar de técnico é muito ruim. A gente tem que ter também um pouco de paciência. Veja o exemplo, voltando um pouquinho atrás do caso do Turco, né? Acho que faltou paciência da torcida, nossa, da diretoria, de todo mundo. Eu hoje, tranquilamente, vejo que foi um erro nosso. Mas depois que passou, é fácil. Ter tirado o Turco, ter paciência, ele queria ficar, o elenco gostava, não tinha nenhum problema lá dentro do elenco. Então, futebol não é fácil, não, né, Breno? É um negócio que é complexo, né? Mas uma coisa que chama atenção, até do Rubens, antes de eu só falar do Filipão, como chegou até o nome do Filipão, que é interessante a gente tentar entender, é porque nessas mudanças de treinador, são vários perfis diferentes. São técnicos com perfis diferentes, né? E aí o torcedor fica perguntando assim, como que se alinha para se chegar à escolha desse treinador? Como é que é feito essa escolha? Porque hoje tem um colegiado, tem o presidente, tem o CEO do Atlético, tem o Rodrigo Caetano. Como é que é quando, por exemplo, saiu o Cudê, vamos sentar e vamos escolher o técnico. Como é que é esse processo para se chegar a um perfil? Aí é mais complicado. Mas vamos lá. Primeiro é o seguinte, eu não participo diretamente dessa definição.
estou sendo bem franco com você, acho que você sabe disso, né? Sim. No colegiado tem as pessoas que mexem com futebol e eu não mexo com futebol. O Não é Rafael é porque mais ligado no futebol, né, doutor? Rafael, o próprio Renato é mais ligado, né? Então acho que o Sérgio Coelho é super presente, né? Então, quando foi feito o planejamento, vou voltar de novo em 2020, né? Que foi o primeiro planejamento bacana que o Atlético fez nos tempos crescentes de São Paulo e fez um planejamento maravilhoso para a gente, super bacana. Infelizmente, você sabe disso, ele fez o planejamento, não veio para o Atlético, fizemos uma aposta errada no Dudamel e, por sorte, conseguimos corrigir a tempo aquele planejamento do Dudamel, né? E perdemos lá na Copa do Brasil de forma feia, né? Nosso tal do Afogados, né? Sem menosprezar, mas não pode o Atlético perder para o Afogados da forma que foi, né? E o São Paulo tinha feito o planejamento. Aquele planejamento que o Dudamel pegou foi o planejamento do São Paulo, que depois o São Paulo já tinha sido dado alguns passos, ele aceitou vir. Seria muito melhor que eu tivesse vindo no início. Então ele tinha uma espinha dorsal para ser feita. Mas, infelizmente, no final do ano, o São Paulo quis ir para fora. O São Paulo também não é muito estável. Ele teve uma proposta. Eu acho o São Paulo um belo treinador de futebol. Conhece futebol, trabalhador. Conhece futebol com um pouco. Ele conhece o elenco de todos os adversários. Ele é estudioso e tal. E aí o que aconteceu? Depois do São Paulo sair, foi feito um novo planejamento, né? E Aí aí, veio o Cuca. pois é, veio o Cuca e a coisa alinhou. O Cuca pegou o estilo do jogo do Cuca, não é exatamente o mesmo do Sampaoli, não. Mas eu diria que ele é adaptável. Mas ele pegou uma base do Sampaoli, uma outra coisinha, e veio o Hulk também, né? Que eu acho que são essas coisas que acontecem, e entrou igual uma luva, né? E isso foi muito bom. E então eu acho que deu certo. Quando veio o Turco, foi feito um planejamento para o Turco. Mas ele não era a primeira opção, né, doutor? Não, não era. Não era. Sinceramente, não era. E aí eu vou acabando, que eu vou Só voltar um encavalando. pouquinho aqui. Fala. Quando o São Paulo veio, foi uma mudança no Atlético. O Atlético está vindo num período de muitos técnicos mudando, sem credibilidade do mercado. Jogadores não queriam vir para o Atlético, técnicos não queriam vir para o Atlético. E o São Paulo teve essa coisa. A gente tem que ser franco, tem que ser honesto, tem que reconhecer. Ele foi o primeiro técnico de grandeza maior que aceitou vir. E aí ele abriu a porta para muitos jogadores que não queriam vir para o Atlético. Não, o Atlético é uma forma ruim no mercado. Então, de não pagar, de não ser competitivo, etc, etc. Isso foi mudando. E hoje o Atlético, graças a Deus, não tem mais isso. As pessoas querem vir para o Atlético, diferente de antes, elas não queriam, hoje elas querem. Isso facilita um pouquinho, né? Pois aí que eu pergunto, senhor, porque tudo, quando se espera, o Atlético traz um Sampaoli, né? Por que os outros técnicos, eu acho que negaram o Atlético? Porque o Turco não foi o primeiro. Não Mas era isso um sonho de acontece, isso é consumo. momento, isso acontece. Por exemplo, o primeiro técnico de grandeza que a gente tentou trazer para o Atlético foi Jorge Jesus, né? Jorge veio aqui, viu um jogo do Atlético Flamengo, jantamos com ele quis. Ele achou que a proposta do Flamengo, não só financeira, foi vantagem, deu certo no Flamengo. E aí tem um negócio de empatia, de momento da pessoa querer vir para uma cidade, não querer vir para outra, família, menino. Aí é complexo, né? Não é fácil isso, não. Eu acho que o Cuca passou um aperto muito grande com isso, com o negócio de família, que a família não quis Não vir. basta ter só o dinheiro, então, né, doutor? Não basta Não, ter só o dinheiro. mas a gente hoje tem muito mais portas abertas que a gente tinha, isso com certeza. E aí, como que se chega à conclusão de que vai ser um turco? Como se chega à conclusão agora de que vai ser o Filipão? Não, hoje é o Filipão, não vai ser, hoje é o Não, Filipão. eu falo quando mudou para o turco, Não, pois porque é, era um turco, era um nome que ninguém nem conhecia muito. mas foi feita uma pesquisa grande aí, né? Na época, quem fez mais, quem participou mais disso foi o Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol, Sim. apoiado aí pelo Renato, pelo Rafael, pelo Sérgio, né? E aí você vê, você tem o atleta, tem muita informação hoje, né? Tem o SIGA lá, que é o nosso departamento de inteligência, tem muita informação para os profissionais do SIGA e tal. E fala, esse cara aí tem a cara do Galo. Hoje, os clubes mais avançados do mundo, eles procuram o técnico de acordo com a cara. Você pega o Abel, talvez seja a cara do Palmeiras. Então, o Atlético está num processo de cada vez mais de melhorar isso. Ter um técnico de acordo com o estilo Atlético. Qual é o estilo Atlético? Como é que é o time? É um time mais retrancado? É um time mais ofensivo? É um time mais temperado? Isso faz parte do planejamento até das contratações.
Mas quando acontece um caso feito esse do Cudê, que a gente não contratou ele para sair quando ele saiu, aí só você tem menos opções, que os técnicos estão contratados e tal. E eu, pessoalmente, vou te contar um negócio. Isso é uma opinião minha pessoal. Podem gostar ou não do Filipão. Eu, pessoalmente, o Filipão tem algumas qualidades. O técnico já foi campeão do mundo, né? Um técnico super vivido. Mas ele tem duas qualidades que eu acho que, primeiro, é uma pessoa de muita honradez. Isso faz diferença. Não se discute a honradez do Filipão, a seriedade, a honestidade. Isso aí, para mim, é indiscutível. Depois é o seguinte, o grupo gosta dele. Isso aí você está lá dentro, você sabe que gosta, Sim, né? sim. Então, você botar, de repente, um técnico que lá, vou lá, mas vou dar um exemplo, botar um Sampaoli no Atlético e rachava o Atlético. Então, eu acho que eu gosto do Filipão, hein? O Filipão, ele pegou um carro andando, e não é fácil pegar um carro andando. E ele pegou um carro andando que já vinha com problemas. Então, ele está fazendo o que ele pode lá. Sinceramente, eu acho que a torcida tem que ter paciência com o Filipão. Mas o senhor concorda que o resultado ainda não é. Está bem longe do que a gente Está imaginava, bem né? abaixo do que todos esperavam, inclusive ele. Muito longe do que a gente espera. E existe uma cobrança interna em Ah, relação a isso? o Breno, que me impressionou muito, né? Aquele jogo com o São Paulo, né? A reação dos jogadores depois da vitória do São Paulo, parecia que eles tinham ganho o campeonato, né? Sim, sim. Um negócio muito bacana. O time está fechado.